com Deus, sobre ser íntimo de Deus. Algumas pessoas elas não conseguem crescer em intimidade com Deus porque elas querem se aproximar de Deus com performance, com mecanismos. E para você ser íntimo de Deus, você tem que ter sinceridade com Ele. E falar da história desse homem de Deus, o profeta Elias, é algo que sempre mexe com a gente devido às maravilhas que viveu sendo usado por Deus. O nome Elias significa, derivado do hebraico, o Senhor é o meu Deus. Isso também conectado à história dele, devido a tudo aquilo que ele viveu, honrando o nome de Deus e não negociando a sua adoração, a sua devoção a outros deuses. E nesse contexto que nós vemos aqui, foi o momento do desafio, entre Elias e os profetas de Baal e também os profetas de Aserá. Se você for olhar no contexto, a Bíblia diz que Elias aparece assim, meio que do nada, não conta sobre a criação dele, sobre os pais, só fala que ele era um tisbita, não dá muito dado de Elias. Mas quando Elias surge profetizando, a Bíblia diz que já existia 850 profetas. Quantas igrejas? 450 de Baal e 400 de Aserá. E interessante que Elias veio sozinho, mas no conhecimento do povo e na lógica do povo, quem era profeta era apenas aqueles que estavam profetizando para Baal. Era apenas aqueles que a Bíblia diz que eles comiam na mesa de Jezabel. Só que Elias não estava nesse grupo. Ou seja, para o rei Acabe e para Jezabel não tinha mais nenhum profeta. Para o rei Acabe e para Jezabel, todos os profetas tinham aceitado a servir eles, a adorar Baal, que é o Deus deles. Só que a Bíblia diz que Elias vem nessa contramão. Amém? Pode deixá-los aí, ó missionário, só os acompanhando aí. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Então Elias vem na contramão, Isaquinho. É muito difícil isso, querido, você querer fazer algo diferente daquilo que a maioria das pessoas estão fazendo. É por isso que tem pessoas que Deus dá uma direção para elas, e elas logo começam a questionar Deus, mas o Senhor nunca falou isso com a minha mãe. Eu imagino Deus respondendo, mas quando foi que eu falei para você que você ia ver a repetição da história da sua mãe? Para cada um Deus tem uma história única e exclusiva. Quem recebe isso, diga amém. Ele foi sozinho. Aqui ele já poderia começar a entrar em crise, porque tem um grupo de quase 1000 profetas reunidos, e ele está do lado de fora, ele está excluído desse grupo. Ele poderia já começar a seu ministério aqui aparecendo em crise. Só que ele não aparece com crise, ele aparece com coragem e cheio do poder de Deus, e começa a confrontar Acabe. Acabe então conseguir comprar todos os profetas. É muita riqueza, é muito poder que ele dá aos profetas, e o privilégio de comer na mesa de Jezabel. Mas quem um dia já comeu do banquete de Deus, não aceita um bandeja de Jezabel. Quem um dia já sentou na mesa do Pai, não quer saber de sentar na mesa de Jezabel. Só que para os profetas de Baal, aquele era o ápice do sucesso ministerial e profético deles. Sentar na mesa de Jezabel, que era a rainha de Israel. Era o ápice para os profetas. Jezabel poderia falar: vem cá e profetiza algo para mim. Já sabia que essa é uma profecia de bênção, de vitória. E nós vivemos isso nos dias atuais. Tem muitas mesas que Deus não está nessa mesa, mas que muitos profetas que foram levantados por Deus estão se sentando em mesas que Deus não está participando mais. E você precisa entender, quando você começa a se tornar íntimo de Deus demais, Deus não vai permitir mais você participar de qualquer mesa. Deus não permite você mais se sentar em qualquer mesa. É por isso que tem pessoas vivendo conflito, porque você começou a se aproximar de Deus, começou a ter experiências com Deus, e automaticamente algumas pessoas parecem que começou a afastar de você. E você fala: Deus, o que é isso? Será que você é religioso demais? Não quer ser santarrão demais? E Deus está mandando dizer para alguém: não é que você está querendo aparecer sendo santarrão, é porque à medida que você se aproxima de mim, eu não permito mais você ser íntimo de pessoas que querem afastar você de mim.
profundo. E quando você entrou para o profundo, quem queria ficar no raso, na mentira, na fofoca, na inveja, na calúnia, não conseguiu te acompanhar. É por isso que alguns amigos não conversam mais com você. É por isso que pode fazer churrasco, pode pagar o almoço, eles não querem mais caminhar com você. É que eu dizendo, é por causa da unção que eu estou te... Tem 450 dizendo. Aí ele fala que é profeta. Então por que ele não tem a moral que a gente tem? De ser convidado para sentar na mesa da rainha. Graças a Deus que às vezes você está com os olhão de muito crente. Eu que tenho de acreditar em qualquer problema. Eles vão no TikTok, escutam. Depois falando tantos agora. Eu tenho de profeta se vendendo só para sentar na mesa e comer na mesa de Jezabel. Para aparecer no Instagram, olha, eu orei por eles. Eu orei por eles. E papapá, e papapá. Eu estou falando nomes conhecidos, mas eu estou falando das pessoas endemoniadas, não. Cada um vê o que quer. Porque o ápice para esses profetas de Baal era sentar na mesa de Jezabel. E o ápice dos profetas de hoje é orar para influência famoso, conhecido, sentar na mesa. Pouco importa se Deus está na mesa. O que importa é que está ganhando fama, status. Só que Elias ainda contra nós e diz: eu não quero comer na mesa de Jezabel. Eu não quero ser amigo de Jezabel. Porque quem não é amigo de Deus não pode ser amigo. E quem é amigo de Deus automaticamente é inimigo do mundo. Ele vem na contramão. Ele profetiza contra Acabe, contra o reinado de Acabe. Até que Acabe agora fica irritado com isso. E eles mandam um recado através de Obadias para Acabe. Manda Acabe se reunir no Monte Carmelo com todos os profetas dele, porque eu vou me encontrar com ele. Que é isso? Um homem está comprando uma briga contra um rei, uma rainha e 450 profetas. Humanamente falando, Elias está em desvã. Sabe o que Deus falou comigo hoje? Meu Deus! É impossível alguém querer ser amigo de Deus e não aprender a viver com desvantagens da vida. Sabe por que tem muita gente que não vive intimidade profunda com Deus? É porque na primeira desvantagem que ela vive, seja no poço, seja no trabalho, seja na família, ela já começa a ficar ofendida, ela já começa a ficar dodói demais, já fala: ah, Deus, isso não é justo, não, eu que estou certo, e eu tenho que pedir perdão, não, isso não é justo, eu que estou certo, tenho que ficar de boca calada, e para você andar com Deus, você vai ter que aprender a lidar com as desvantagens. Deus, eu que estou certo, e a minha família, a maioria ficou do lado de quem está errado. Que negócio é esse? Esse negócio te chama ser amigo de Deus. Esse negócio te chama intimidade com Deus. É impossível querer ser íntimo dele. E toda vez que a gente passa para trás, quer chutar o balde, quer desviar, quer beber, quer ir para o mundo. Não! Quem anda com Deus tem que aprender a peitar a desvantagem de cabeça erguida. Justiça, Deus. Eles estão andando todos perfumados, com o perfume da Virgínia, os perfumes mais caros. Eu aqui com essas roupas simples. Eles estão comendo tudo bom e melhor. Eles escolhem o potinho de carne, eles vão comer lá. E o povo traz para mim carne e pão, e eu bebo água do ribeiro. E lá tem um cardápio ordinário para eles. Essa era a comida que ele comia quando Deus enviou ele para o ribeiro de Querite. Deus, eles têm muitos amigos. Parece que eu estou andando sozinho. Aqui eles poderiam começar a desenvolver uma crise existencial. Porque todos que falam que são aquilo que Elias é de verdade, que é o quê? Profeta.
profeta. Todos estão na mesa de Jezabel. Todos profetizam a favor de Acabe. E ele saiu na contramão sozinho. Ele não esperou tapinha no ombro de ninguém. Ele não esperou a profecia de ninguém falando: Deus é contigo. Ele não esperou ninguém falar: isso vai ser difícil, porque a maioria está contra você. Não. Ele poderia ter chegado lá em crise. Fala comigo, crise. Ele poderia ter chegado lá em crise. Deus, olha como eles andam, olha como eles se vestem, olha como eles conversam. Eu sou totalmente diferente dos profetas, Deus. Porque é isso que te fez entrar em crise. Meu Deus. Porque no meio da sua família, parece que você é a pessoa que Deus pegou e colocou uns 1000 parafusaminhos. Que você tem coragem de sonhar o que ninguém sonha. Tem coragem de acreditar naquilo que ninguém acredita. Tem coragem de crer naquilo que ninguém crê. Deus fala umas coisas que você é maluca, você vem cantando a cabeça. Mas onde você pisa, Deus pisa com você. Onde você toca, Deus toca com você. Aquilo que você fala, Deus uma palavra que sai da sua boca. Alguém fala: é esquisita, não come isso, não come aquilo, não vai onde a gente vai, não concorda com aquilo que a gente fala. Quando a gente faz algo que fala no domingo, ela fala do algo de família, pai não cuida da hora de Deus, é meio esteolada, é meio maluco. Eu vim pregar para alguém que é diferente mesmo. Eu vim pregar para alguém que saiu fora da expectativa da família, da expectativa dos amigos. E o que mais faz essa geração entrar em crise é que eles começam a se comparar. No lugar de Elisa, a maioria tem que falar: Deus, 450. Perfumados, cheirosos, bem vestidos, tem umas conversas no linguajar mais avançado. Eu não. Será então que eu não sou profeta? Será então que todos estão certos e eu estou errado? Ou sei que você já passou por essa crise? Você chorava: Deus, hoje o Senhor falou comigo algo e ninguém está acreditando. O Senhor falou que me escolheu, o Senhor me fez a promessa, o Senhor me deu o sonho, o Senhor falou que ia dar certo, e ninguém quer me apoiar. Todos se viram contra você quando Deus coloca algo diferente no seu coração. E muitos entram em crise aqui, porque eles não são iguais àqueles que estão servindo Baal. Talvez sua crise é essa. Porque uma hora dessa sua família tem alguns na boca de fumo, tem outros no boteco, tem outros enchendo a cara e fingindo que a vida é uma maravilha. Aí você começa a entrar em crise de Deus. Uns foi por esse caminho, outros por outro caminho. E só eu vivendo esse negócio de renúncia, esse negócio de santidade, esse negócio de obediência. Será, Deus, que eu estou desonrando a minha família por ser diferente? Quantos até abandonaram o chamado? Porque a maneira que Deus chamou era diferente. Quantos começaram a fazer coisas que entristecem o coração de Deus? Porque eles estavam caminhando de uma maneira diferente. Eles começaram a se modificar. A maneira de andar, a maneira de se vestir, a maneira de conversar. Agora apareceu as conversas esquisitas. Qual é que é? E não sei o que. Mudaram a vestimenta. Se vestir como mulher de valor. Hoje veste como uma mulher que não tem valor nenhum. Porque está querendo ser normal. Como a maioria é normal. E os normais nesse exato momento estão no TikTok, xingando os outros, comentando publicação dos outros, se comparando com a vida dos outros. Nossa, fulano tem isso, eu não tenho. Elias era o único que ia na contra? Não. E a psicologia vai dizer que quando você começa a se comparar, você começa a desenvolver em você uma tendência maior e mais acelerada de desenvolver crise de ansiedade, depressão profunda. E consequentemente você insistindo nisso, esse negócio, porque fulano está fazendo assim, eu estou fazendo diferente. Se você continua insistindo nisso, você pode começar a desenvolver até enfermidades no seu corpo. Eles estão vivendo esse cenário de acreditar que vale a pena ser diferente
quando todos escolheram ser normais, iguais. E quando as pessoas estão aqui enfrentando essa crise, dizendo: Deus, na idade que eu tenho, aquela pessoa que eu conheço estava casada. Outros dizem: na idade que eu tenho, Deus, o outro tinha casa própria. Meu Deus. Nessa fase da vida que eu estou, Deus, aquele outro que eu conheço tinha um carro dele, eu pagando Uber. Nessa idade que eu estou, Deus, hoje eu tinha carteira de carro e outro não tem nenhuma. Nessa idade que eu estou, a outra já era mãe, Deus, eu não sou mãe. Nessa idade que eu estou, hoje eu não pagava mais aluguel, eu tinha casa para alugar. E vai se comparando, se comparando, se comparando, se comparando. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: para de querer ser igual. Se eu te escolhi para ser diferente mesmo, a sua história vai ser igual do vizinho, igual do amigo. Vai se comparar com o blogueiro, com o famoso. Aí porque tal pessoa tem mais fama do que eu. Para você ser feliz, não precisa de fama, precisa só conhecer Jesus. Precisa só ser conhecido por Jesus. Precisa só ser amigo de Jesus. Os 450 eram conhecidos pelo rei. Elias era o único que não era conhecido por ele. Elias era o único que não era honrado por ele, porque ele não aceitou participar do grupinho que se vendeu. Ele não aceitou vender a sua unção, negociar princípio só para agradar a maioria. Com Acabe está a maioria, mas com Elias está o maior. Com você está o maior. Com você está o Todo-Poderoso. Com você está aquele que não vai te deixar se envergonhar. Ele vem na contramão. E ele manda Acabe chamar os profetas de Baal. Só que quando ele chega lá, não tem só profeta de Baal. Tem os profetas de Baal, 450, e os profetas de Aserá, 400. 850 profetas que profetizam só o que agrada a Acabe, contra apenas um profeta de Deus. Meu Deus. E detalhe, não foi ele que falou para Elias: vem cá agora, senão eu não vou te pegar, não vou te matar, não. Elias que falou: manda Acabe subir o monte, porque eu vou me encontrar com ele. Porque quem anda com Deus não se esconde na hora do perigo. Quem anda com Deus não se esconde na hora da afronta. Quem anda com Deus não se tranca no quarto, na hora da calúnia. Ele diz: eu vou mostrar que existe um Deus sobre a minha vida. Eu vou mostrar que o Deus que eu sigo é o único Deus verdadeiro. Pode bater tambor, pode abrir boca de sapo, pode pegar no cemitério. Eu tenho Deus que me honra na presença dos meus inimigos. Alguém da sua família disse: aproveite aí no Senhor. Eu não estou falando do papel seu bem. Tem coisa esse negócio não. Esse projeto, esse entendimento, esse sonho. Que fulano pegou deu errado. Alguém disse para você: você não está vendo a crise que está no Brasil? Alguém te orientou: você não sabe que a taxa do câmbio aumentou. Você não viu o preço da gasolina, o preço do café? Você não viu isso? E como você pode saber disso tudo e continuar acreditando que a sua vida vai melhorar agora? Aí você vai responder: é porque eu sei de tudo isso, mas eu também sei de algo que você não sabe. Você sabe, esqueceu. O que? Jó 42, verso 2. Oh, meu Deus. Eu sei o preço da gasolina. Eu sei o tarifaço que o Trump taxou o Brasil. Mas eu também sei. Sabe o quê? Eu sei que o Redentor vive. Eu sei que Deus tudo pode. E nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Eu vim pregar para alguém que tentou enterrar o sonho e não conseguiu. Tentou desistir de uma promessa e não conseguiu. Por quê? Porque Deus te chamou para ser diferente. Você apenas acredita quando ninguém acredita. Você apenas sonha quando ninguém
diferente. E foi justamente por ser diferente que ele se alegrou no Senhor. Olha que contradição. O homem de Deus, ele tinha alegria, porque ele não era igual aos outros. Você tem a tristeza, porque você não tem um carro que aquele amigo seu tem ainda, porque você não tem um corpo que aquela influência tem, porque você não tem um cabelo que aquela irmã tem, porque você não tem a cama, o sofá, a televisão de não sei quantos polegadas que alguém da sua família tem. E por você ser diferente, você começa a se comparar e se sentir mal. Elias não. Ele olhou para os profetas, todos perfumados, bem trajados, bem alimentados, todo bem gordinho, sabe? Bem fortinho, sabe? Porque tudo quanto melhor, a hora que eu queria. Ele poderia se comparar e falar: nossa, eu sou tão diferente. Mas ele já chega dizendo: graças a Deus que eu sou diferente. Graças a Deus que eu não sou igual a vocês, que se venderam, que se corromperam. Alguém olha para você e diz: você é antiquado demais, você vem fora da curva demais, e você chorou por causa disso, se oprimiu por causa disso, se trancou no quarto por causa disso. Mas a partir de hoje, não é tristeza que virá sobre ti. Quando alguém falar: você é igual a mim, graças a Deus. Graças a Deus que eu não sou igual, porque Deus me chamou para ser único. Quando você sabe quem você é, nunca mais você continua se comparando com ninguém. Não sou eu que estou falando, pelo próprio profeta, é isso que disse. Você leu o texto, ele chegou e disse: eu sou o único. Vocês são todos iguais, mas eu sou. Você é o que, crente? O quê? Então para de sofrer, porque você não tem o que fulano tem, porque você não foi na viagem que fulano não foi. Ai, não tem crente, tem demais para caçar depressão, para caçar problema. Começa a caçar anjo, milagre, resposta. Começa a procurar bênção, procura tanto motivo para sofrer que uma hora vai achar. E ele não fica procurando motivo. Alguém vai dizer: você é antiquado demais, você não se encaixa no nosso grupo. Aí se alguém está aqui, se alguém está aqui, chegou no meio da galera: nossa, que roupa, ficou esquisita essa roupa, nós eu tenho que ir embora. E tem uns que vão embora até do culto. Alguém olha: não, essa roupa ficou meio, nossa, mesmo, eu tenho que ir embora do culto. Você sempre quer se encaixar no padrão que as pessoas colocam sobre você. Por que isso? É porque até hoje você não preencheu esse vazio que está na sua alma, que só é preenchido na presença de Deus. Até hoje você não se encontrou quem você é de verdade. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque você é filho amado por Deus, mas não se encontrou ainda. Não se encontrou ainda, porque no dia que se encontrar, alguém fala: eu não quero que você converse assim, mas eu sou assim. Esse é o jeito que Deus me fez, essa é a ciência que Deus me fez. Alguém disse para mim assim: mas eu não gosto do jeito que você prega, então vai para o YouTube e caçar o que você gosta, porque essa é a ciência que Deus me deu, esse é o sangue que Deus me deu. E você não gosta de mim por causa disso, eu me amo justamente por causa disso. Alguém olha e diz: você não prega igual fulano, você não prega igual ciclano, você não pastoreia igual Beltrano. Glória a Deus por isso. Deus tem uma obra única comigo.
Ele chega no monte, ele vê uma multidão, um mar de gente. Meu Deus, eu sou muito um corte de cabelo aqui diferente. Eu sou muito com vestimenta, com sapato aqui diferente. Aí você chega nesses lugares assim. Tudo bem? Eu sou muito aqui, pastor. Aí você chega na faculdade, já fez endemoniado, foi um dia do adultério, pornografia, prostituição, assim. E aí, quem você é? Quem você acha desse assunto? Olha quando você sabe quem você é. Eu sou uma serva de Deus, eu não tenho tempo para sentar na sua mesa, não. Eu não tenho tempo para sentar nessa mesa. Ah, então você não está sozinho. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou sozinha. Ah, então você vai ter um privilégio. Qual privilégio maior de abrir o olho e já sentir ele dizendo: eu preparei esse dia para você. Qual privilégio maior de ter a presença de Deus Todo-Poderoso? Você pensa mesmo que eu vou deixar tudo isso por causa de uma cabeça na foto com você, vai sentar na mesa com você? Eu não troco ele por nada. Eu não troco o banquete pela bandeja. Nós entramos em crise nesse momento por causa de quê? Porque nos ensinaram que Deus trabalha com a maioria. Se a maioria não crê, olha os que estão assim, eu não creio. A maioria falou: a pandemia é o fim do mundo, não sei o quê, papapá. Um cara estava aqui, estava quase no plano funerário já. Vou preparar meu caixão já. Você pensando na morte, tem uns que já devem estar comprando caixão. Um dia um trem, se foi o capeta que usou, se foi, sei lá, equipamento dos outros. Tem que fazer um plano funerário. E eu estou agarrado no caixão. Eu estou querendo viver, meu filho. A pessoa é tão doente de alma, você vê. A vida quer comprar caixão. Isso são crises na alma que não foram resolvidas na presença de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para afirmar sua identidade nele de novo. Porque quando ele chega diante de Baal, de Acabe, olha para ele e diz: és tu, perturbador de Israel. Acabe chama ele de perturbador. Para Acabe, Elias é um perturbador. Mas para Deus, Elias é um profeta. Levanta a mão que eu vou profetizar agora para alguém. Eu profetizo sobre a sua vida que você não vai aceitar rótulos na terra, porque o céu já te deu um nome. Você não vai aceitar jargão do homem, porque Deus já afirmou a sua identidade. Ele é profeta, ele é filha, é o meu filho. E quem já ouviu da boca de Deus quem ele é, não aceita rótulos de ninguém, não aceita apelido de ninguém. Depois de comentar de internet, não vai te abalar mais. Apelidinho no grupo de WhatsApp não vai te abalar mais. Não tem fofoca, mentira, contenda, perseguição que abala a identidade de um homem ou de uma mulher que já achou, que já encontrou a identidade dele em Deus. O rei da nação olha para ele e chama ele de perturbado. Precisa ser o rei, o prefeito, o presidente, não. Um cachorro na rua, latindo, perturbado. Qualquer coisinha te abala. Qualquer coisinha tira o seu sono. E você vê umas pessoas levantadas por Deus, que tem uma unção linda, que tem um ministério gigantesco para saquear o inferno. Mas elas não vivem isso. E eu preciso dizer, alguns nunca vão viver. Porque eles estão ocupados demais respondendo aos rótulos que a terra colocou sobre eles. Alguém comenta: eu sou ladrão. Eu... Aí vem outro: você está roubando. Agora você, eles que entram em crise, se não curtir a foto. Deus me deu um som, ele estão respondendo os rótulos. Você é Gil, não chama.
Eu já fico esperando a resposta. Naquela comentar de novo eu vou responder. E ela responde: peraí, você não se encontrou em Deus ainda não, é? De acordar na internet daquela casa, você parar de ficar respondendo rótulo e você começa a responder o chamado que Deus fez sobre você. Você respondeu para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não responde a Deus porque estou ocupado demais respondendo na terra, estou ocupado demais respondendo a pombagira, estou ocupado demais respondendo a mentirosa, a libaruca, a cobra, o caluniador. Mas quando você ocupar sua mente, o seu tempo, mergulhando em Deus, vai se cumprir o que o Salomão disse: quando os passos de um homem agradam ao Senhor, Deus é Deus, Deus faz com que até seus inimigos andem em paz com Ele. Só que nem seus amigos estão andando em paz com você. Você está tão imaturo, tão infantil, que até seus amigos se arrumam um tio para brigar. Basta ter inimigo lá de fora. Aqui já é pouco, Senhor. Eu tenho que criar mais inimigo hoje. Eu tenho que falar: você é fácil nada, porque eu sonhei isso, aquilo. Ah, não, que você me chamou para outro lugar. Você respondeu a minha mensagem. Aí Deus está perguntando: quando é que você vai responder o chamado que eu fiz para você, dizendo: comece um propósito de madrugada, me dá um jejum, comece um devocional na Bíblia? Por que você não responde isso que Deus está te perguntando? Mas se você sai daqui e alguém vai comentar em algo seu em rede social te xingando, você responde imediatamente. Só que o profeta: nós vamos começar a obedecer imediatamente o chamado de Deus. O rei da nação diz: eu sou um perturbador. Ele diz: não, eu não sou perturbador, mas você tem saído fora dos caminhos do único Deus. Esse é meu texto, mas minha Bíblia, eles mandam eles preparar um altar. Ele já tem desvantagem, ele manda eles começar primeiro ainda. Porque quem anda com Deus, você já percebeu, ele não tem pressa de nada. Ele não tem pressa. Ele sabe que a vida dele é tudo no tempo de Deus. Ele não tem crise: ele não pegou o pique, ele não pegou o pique, ele sabe. Se não pegar, porque não é da vontade de Deus, eu fiz a minha parte. Tem glória aí, ele está voltando. Porque fulano viajou para não sei quem, e até o João Marinho levou ele em Baguari ainda. Vai se comparando até perder o casamento. Aí na hora que perder, você vai quebrar na hora. Eu não sou perturbador, eu sou o único profeta de Deus. Ele não deixa rótulos de homens anular a identidade dele em Deus. Hoje Deus te trouxe para você se encontrar na presença dele, para você descobrir de fato quem você é para Ele, para você descobrir a obra que Ele escreveu para você viver, o projeto que Ele escreveu para você viver. Eles mandam eles começar primeiro, porque Ele não tem pressa. Quem anda com Deus não está desesperado, não está apressado. Comece vocês, preparam o altar, mas não ponha fogo, que vou preparar o meu altar daqui. Depois que preparou o altar, Ele reparou o altar. Ele diz: o Deus que respondeu com fogo. Esse é o único Deus. Profetizar, qualquer um profetiza. Fazer um altar bonitinho, qualquer um faz. Eu quero ver a glória de Deus manifestar no seu altar. Falar aí, esses aí metidinhos aí falando, é que Deus só está aqui na minha igreja. Falar é fácil. Eu quero ver o inferno ser curado lá. Eu quero ver o casamento ser restaurado lá. Falar que Deus está por lá, rolar no chão, qualquer um fala. Eu quero ver a glória de Deus notória no ambiente. Eu quero ver pessoas sendo livres. Eu quero ver o demônio saindo da vida de alguém e a pessoa voltando transformada, glorificando o nome do Senhor. Não tá bonito. Qualquer um falar, pode continuar. Qualquer um faz. É só para que o povo quer ouvir. Eu quero ver a glória dele na casa. Eu quero ver ele libertando, ele transformando. Eles começam a fazer barulho, muito barulho, muito barulho. Então os perturbados me falam: o povo glorifica no culto, é porque você manda os outros tocar. Você acha que barulho faz alguém glorificar?
que barulho muda a vida de alguém? Porque os 850 profetas lá fizeram muito barulho. Eles gritou, e eles debocharam disso. Grite mais alto. Talvez o Deus de vocês está surdo. Talvez o Deus de vocês não esteja escutando. Grita mais alto. Eles estão gritando, estão berrando, e começa a se cortar. E vai, e vocês até o meio-dia. E grita. Porque grito sem renúncia não move o mundo espiritual. Grito sem santidade não move a mão de Deus. Grito sem obediência não transforma a vida de ninguém. Mas quando você anda com Deus, não precisa gritar. É você falar. Deus cita a palavra que sai da sua boca. E alguém começa a arrepiar. Alguém começa a sentir um toque diferente. Uma alegria diferente. Aí é Deus dizendo: eles têm estética, eles têm performance, eles têm fama. E você tem a presença. E você tem o poder. E você tem a emoção na tua vida. Então, tem 850 que eu dou ensinamento para profetizar para Acabe. Baal é o Deus verdadeiro. Tem 850 para gritar, berrar e sapatear e falar: Baal é o Deus verdadeiro. Eu imagino que vai chegando um por um, faz aquela fila. Eu vou, não, agora não deu certo você, eu vou. E vem outro, e vem outro, e vem outro, e passa 30, 40, 50, e vem mais grupo, e vai profetizando: manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, e nada acontece. Eles fizeram de tudo, mas não conseguiram nada. E Elias fez o simples e conseguiu tudo aquilo que eles não conseguiram. Porque quando você começa a fazer o que os outros estão fazendo, para se enquadrar nos padrões dos outros, Deus não faz nada na sua vida. E quando você quer fazer o que todo mundo faz, você vai ver exatamente o que todo mundo está vivendo. Nada de sobrenatural. Mas quando você faz o simples que Deus te pediu, Deus rasga o céu sobre a sua casa. Deus rasga o céu sobre a sua cabeça. E diz: eles gritaram, eles sapatearam, eles pularam, e você só me obedeceu. Eu vou honrar o meu nome na sua vida. Eu não vou te deixar ser envergonhado perante a multidão. Alguém vem aqui, vem cá, sai. Vem cá, meu diácono, antes do Deus já está tocando, vem cá. Eu quero chamar os profetas de Baal aqui. Claro, só uma analogia. Só uma igreja entender melhor. Puxa a sardinha, André, vem cá, veja, eu sou profeta de Deus, André. Acabe tem 850 profetas. E eu imagino aquelas centenas de profetas de um lado, e do outro lado Elias está só. Eu estou pregando para alguém que o diabo quer pôr um espírito de solidão na sua alma, porque você não está seguindo a maioria. Só que hoje Deus vai curar você por dentro. Eu imagino Acabe perguntando diante daquele desafio. Um desafio a minha igreja. Então só um desafio um contra o outro. Minha verdade é que a maioria está contra você, porque você escolheu estar ao lado de Deus. Você escolheu estar do lado certo. Acabe pergunta: e agora? Apareceu esse aí falando que o Deus dele é o único Deus. Eu imagino perguntando: ele fala que Deus dele é único. E aí, se ele é profeta do Deus de Israel que ele fala? Ou você vai continuar sendo profeta de Baal? Eu sou profeta de Baal. Vai duelando contra o André. Ele continua falando que o Deus dele é o único Deus. E você? Você continua profetizando aquilo que me agrada, sendo profeta de Baal? Ou você quer
ser profeta desse Deus, desse doido que apareceu do nada, falando que Deus ele é único? Eu sou profeta de Baal. E aqui vai crescendo a intimidação, aqui vai crescendo a influência na mente, porque a maioria está batendo o pé dizendo: eu continuo sendo profeta de Baal. Ele pergunta, eles foram, aqui já tem 700, fora só 150, vai para 300 aqui, você está com muito imposto no corpo. Olha a região, velho. Não, gente, isso é uma analogia, né? As palavras vai causar infecções dela. E agora, a maioria continua falando que Baal é Deus, só que ele continua afirmando que o Deus dele é o único Deus. Você quer passar para o lado dele? Ou você continua entendendo o que é a verdade? Que Baal é o único Deus verdadeiro. Você quer ser profeta do Deus dele? Ou você continua sendo profeta de Baal? Eu sou profeta de Baal. E eles vão se reunindo. E aceite você ou não, que a maioria já tinha. Você já viu aquele vídeo? E é um estudo, a escola musical, mas que é um estudo sobre o poder da influência. Que uma pessoa entra no elevador e já tem um ator lá, e já tem que ele abaixa. Aí entra a pessoa no elevador e abaixa. Aí entra outro e abaixa. Aí ele fica lá, considerando a mente dele, que foi retardado. Aí de repente o que ele fez também? E se você perguntasse, por que você fez isso? Não sei. Então por que você fez? Porque a maioria está fazendo. E aqui está acontecendo uma influência, tanto emocional quanto espiritual, porque eles já se venderam. E eles querem fazer Elias se vender. Tem uma maioria lá fora se vendendo, estão querendo comprar você também. Só que você já foi comprado por um alto preço. E quem já foi comprado não se vende. Eu estou pregando para alguém que Deus vai te usar para ser diferente. Na sociedade, no bairro, na família, na faculdade, no trabalho. Por onde você passar, alguém vai dizer: eu vejo algo diferente nele. Eu vejo algo diferente nela. Acabe sabia que foi assim que ele foi comprando os profetas. Ele não compra de uma vez. Você pensa que a pessoa de negar Deus é nega de primeiro? Não. Ele vai levando alguns. Ele por favor, se está comigo, ele está bem, rapaz. Você passando luta, igual o diabo fez com Jesus no deserto. Transforma a pedra em pão, você está com fome. Tem tanta coisa boa, você tem tanto recurso, status, respeito, mulheres, alegria. Basta você ser profeta de Deus verdadeiro, que é Baal. Isso tudo acontecendo e Deus observando aquela situação. A maioria estava do lado de Baal, do lado de igreja. Aí eu imagino que acaba agora vem perguntar a Elias. E você, Elias, agora? Agora que você já viu que ninguém pulou para o seu time, todo mundo está falando que você continua errado. E agora, você vai continuar sendo profeta do Deus de Israel? Ou você vai aceitar agora ser profeta de Baal? O Senhor é Deus. E acaba tentando seduzir, manipular Elias. Mas a maioria está comigo. Você está sozinho, desvantagem. Você vai ser envergonhado. Você vai ser derrotado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos beber, vamos embora. Agora o negócio vai enfrentar aqui. Olha para alguém mais uma vez e diga: você é único. A maioria vai ser honrado pelo dinheiro que eu tenho. Agora eu sou um cabo e perturbado. A maioria vai sentar na mesa da minha esposa Jezabel, vai comer os melhores banquetes. E você está aí, ó, magro, tremendo, sua barba mal feita, seu cabelo mal feito, olha a sua vestimenta. Você está todo judiado, maltratado. Olha como meus profetas que profetizam aquilo que eu pago para profetizar. Eles são cheiroso, arrumado, cordão de ouro, roupa de marca. E você aí, rapaz, aproveita antes de você ser envergonhado e vem para o nosso grupo. Vem
corrente, que todos eram influenciados. Só que quando chega Elias levanta a mão para o alto e grita: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que só tu, Senhor, é Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu o céu e respondeu com fogo. Deus está dizendo para alguém: eu vou honrar sua entrega, sua obediência, eu vou honrar sua fé, eu vou honrar sua fidelidade. Fala para alguém: Elias quebrou o ciclo. Fala, Elias quebrou a corrente. Agora diga para ele: o som de Elias eu vou tirar hoje. Para Deus vai tirar meu tema, o som de Elias. Você vai quebrar a corrente da depressão na sua família. Você vai quebrar a corrente da prostituição. Você vai quebrar a corrente do trauma, a corrente do vício, a corrente da maconha, a corrente da cocaína. Você será a interrupção de tudo que o diabo está fazendo. Mas você vai ser o único. Glória a Deus por isso. Eu profetizo você a interrupção dessa corrente que existia na sua família até hoje. Que ninguém era feliz na vida sentimental, que ninguém prosperava, que ninguém tinha uma vida íntegra de bom testemunho, que ninguém tem saúde, tanto física como emocional, que ninguém fica longe das bebidas, dos vícios. Deus de Deus, eu vou dizer: você vai ser a interrupção dessa corrente hoje. Vai parar em você, veio até você, mas morreu em você. Não passa para o teu filho, não passa para o teu neto. Toda a maldição vai cair por terra em você. Veio da avó vai para a mãe, mas quando chegou em você, Deus fez cair por terra. Quem recebe, diga glória para Jesus. Um dia eu estava conversando com você no monte, e todas as pessoas que tinham aliança, a comunhão, eu vi que tanto a vida espiritual, quanto a vida sentimental dessas pessoas, era um caos. Porque no tempo você começa a conta, estava de pé, uma goma na mão de Deus. Passava um tempo, dependendo de como é que tivesse a situação da vida dela, estava mais frio que a Antártica. Um dia está frio, um dia está morno, um dia está quente. Igual isso, igual a lua, cheio de fases. Aí um dia está tão quente, por que está quente? Não é porque estava em Deus, é porque estava no corpo do capiroto mesmo, pegando fogo na mão do diabo. Eu falei: meu Deus, sabe que esse é o único jeito de servir o Senhor? Se olhar, em janeiro ele está com a loira, em outubro ele estava com a ruiva, aí no virado do ano ele estava com a morena. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Só que um dia eu falei: Deus, se for para me ver assim, é melhor que o Senhor me arranca, porque eu não falo que é melhor ficar no mundo. Jamais eu quero voltar para a casa do diabo. Eu tenho que ser um lugar para a glória, então, porque eu não aceito da continuidade a esse ciclo. Eu não aceito a continuidade a essa corrente. E talvez na sua família, seguramente, tinha alguns exemplos que eu não queria seguir. Eu falei: Deus, casar, eu não quero ter um casamento de 2 em 2 anos. Ficar firme na sua presença, eu não quero ficar 6 meses firme e 6 meses caído. Deus falou: então se levante e
você vai quebrar esse ciclo. Declare para o inferno entender que você não aceita ele te usar para dar continuidade a esse ciclo. Que quando você se aproximar de alguém, você passa a mentira para frente, você passa o pecado para frente, você passa a prostituição para frente. Eu profetizo, tudo de ruim que chegar até você, ele vai jogar por terra na tua vida. Você não vai ser ponte para a mentira, ponte para o pecado, porque Deus te levantou para quebrar a obra que o diabo estava fazendo. Deus está acessando hoje para a gente ficar de pé. O significado de interrupção, olha que é forte isso. Interromper, fala comigo, interromper. Descontinuação, suspensão, cessação. Deus está te dando uma unção forte aqui hoje. E por causa dessa unção, dessa palavra, assim te diz o Senhor, vai ser interrompido todo o mal que estava passando na sua família. Alguém já até sonhou, nossa, vai se repetir? O que acontece com minha irmã? Será que está se repetindo tudo que aconteceu com a minha mãe? Não. Vai cessar hoje. Vai ser interrompido hoje. Vai cair por terra hoje. Você não é ponte de pecado, ponte de mentira, ponte de frustração, ponte de derrota. Você é uma ponte de milagre, uma ponte de promessa, uma ponte de transformação. E quem tocar em você vai receber poder, vai receber milagre, vai receber presença, vai receber unção. Você não compartilha pecado, peso. Você vai compartilhar a glória de Deus que vem sobre a tua vida. Quem crê, coloca sobre os seus pés. Esse lugar